Fala galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Fisiologia Virtual. Hoje a gente vai trabalhar com um formato um pouquinho diferente, né, como vocês podem observar, porque a gente vai falar do eletrocardiograma. Como tem muita imagem, muito desenho, e isso faria com que o vídeo ficasse muito longo se eu fosse desenhar tudo, a gente vai fazer a introdução do eletrocardiograma utilizando um PowerPoint, né? Não é a minha forma preferida, mas eu acho que para essa parte introdutória vai ficar legal, vai ficar mais fácil de entender. E depois, para as partes mais explicativas da relação da onda, o que a gente está vendo, aí a gente vai para o quadrinho. Beleza? Então, se vocês estão preparados, já estudaram tudo de sistema elétrico cardíaco, vamos para o ECG. Bom, o que a gente está medindo quando a gente mede um eletrocardiograma, né? A gente está medindo a atividade elétrica do coração. Toda aquela atividade que é conduzida, nascendo no nódo sinusal, sendo espalhada pelos átrios, depois sofrendo retardo no átrio, nódo ventricular, sendo distribuída pelos ventrículos, isso tudo gera uma alteração elétrica de tal magnitude que eu consigo verificar ela na superfície da pele. Então é isso que a gente está medindo no eletrocardiograma, a atividade elétrica do coração como um todo, não célula a célula, né, refletida na superfície da pele. Para fazer isso eu preciso de voltímetros, né, que são instrumentos que medem a voltagem. E eu vou captar de forma básica, para um eletrocardiograma básico, eu vou captar a voltagem em 3 pontos, como a gente pode ver aqui nessa figura. Eu vou captar no meu pulso direito, no meu pulso esquerdo e no meu tornozelo esquerdo. E aí eu vou comparar, né, a diferença elétrica nas derivações clássicas entre 2 pontos. Então as derivações clássicas, elas são derivações bipolares. Elas estão comparando um ponto A com um ponto B e como é que a informação elétrica está se movendo entre esse ponto A e esse ponto B. A gente vai voltar nisso mais adiante para entender como é que se formam as ondas do eletrocardiograma. Mas a princípio é isso, né? Então eu posso ter uma derivação D1, que é a clássica, em que eu estou medindo o deslocamento do braço direito em relação ao esquerdo. Eu posso ter uma derivação D2, que eu estou medindo o braço direito em relação ao tornozelo. E eu posso ter uma derivação D3, que eu estou medindo o braço esquerdo em relação ao tornozelo. Beleza? Dá para ver isso na imagem, né? Então, esse mostradorzinho estaria me mostrando a onda em D1, a onda em D2 e aqui a onda em D3. E o que a gente espera ver, né, medindo dessa forma? A gente vai ver em D1 esse tipo de formato, que é muito parecido com D2, embora D2, esse ponto médio aqui, que é o complexo QRS, fica mais pronunciado. E em D3 a gente veria também, mesmo sequência de ondas, só que também com o QRS um pouquinho mais achatado do que D2. Então a gente usa como o eletrocardiograma clássico, que a gente vai ver nos livros e vai trabalhar aqui, a derivação D2. É a mais comum da gente ver como um eletrocardiograma básico, assim, né, para ver só a função cardíaca mínima, né? A gente tem várias outras derivações. Então a gente vai ter uma onda P. A gente vai ver o significado dessas ondas mais adiante, não se assustem. Então a gente tem uma onda P que eu posso ver aqui, ó, nas 3 derivações. Aqui está a P, na D1 aqui, D2 aqui e na D3 aqui. E aí eu tenho um complexo QRS, que são 3 ondas, né? Onda Q, onda R e onda S, que é esse cara grandão aqui, né? Desce, sobe, desce, volta. Então eu posso ver ele nas 3 derivações. E depois eu tenho uma onda T, que é muito parecida com a P, mas ela tem outra função e representa outra coisa, né? E ela tende a ser maior. Então eu vou ver aqui ela bem grandona em D1, ela continua grande em D2 e ela fica menorzinha em D3. Certo? Bom, mas quando a gente quer avaliar, quer tornar o eletrocardiograma um exame diagnóstico de maior potencial, de maior poder, eu preciso de mais derivações. Um eletrocardiograma que a gente vai fazer, por exemplo, a pedido de um médico para avaliar realmente a função do nosso coração, ele vai ter 12 derivações, né, que é o eletrocardiograma clínico clássico. Então, além daquelas 3 derivações, a gente ainda soma 6 derivações que são chamadas de pré-cordiais.
como é que se formam essas derivações? Para a gente obter elas, a gente vai juntar. A gente vai colocar eletrodos na borda da costela, seguindo essa linha aqui. Ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 eletrodos. E se vocês notarem, é como ele vai entrar aqui na lateral do corpo, é como se esses eletrodos acompanhassem a lateral do coração. Então eu uso eles para ter uma visão tridimensional do potencial de ação no músculo cardíaco. As derivações D1, D2, D3 é como se eu fizesse um corte longitudinal no corpo e visse o coração neste tipo de corte. Se eu colocar essas outras derivações, é como se eu fizesse um corte em outro sentido e estivesse vendo o coração por outros ângulos. Então eu consigo avaliar o meu coração de uma forma tridimensional usando essas derivações adicionais. Como é que elas são registradas? Elas são registradas como as outras derivações, né? Eu tenho um ponto central que junta braço direito, braço esquerdo e tornozelo esquerdo, né? E este ponto central é o meu negativo, e daí eu comparo as outras derivações em relação a esse ponto negativo, né? Antes a gente, lá na D1, a gente comparava um braço com outro braço. Aqui eu estou comparando, né, em, por exemplo, V1, que é a derivação pré-cordial 1. Eu vou pegar o eletrodo 1, que está aqui na minha figura, né, e vou comparar ele com um centro, um zero imaginário que é formado pelas 3 derivações anteriores. E aí com isso eu consigo ter uma imagem tridimensional do meu coração. Lembrando, né, aqui a gente está discutindo o eletrocardiograma de um ponto de vista de aprendizado num nível de fisiologia, ali, funcionamento cardíaco. Não é uma interpretação clínica, a gente não tem essa pretensão, até porque não foge da minha área, eu não sou clínico, né? Eu tenho uma formação em ciências básicas, eu sou fisiologista. Então essa é o nosso objetivo. A interpretação do eletrocardiograma requer um treinamento bem avançado, né, para treinar o olho e conseguir detectar as nuances que esse exame tem. Então tem que ser um profissional treinado, um médico cardiologista que vai fazer esse laudo e emitir a análise desse exame. E a gente ainda vai ter, então aqui ó, as nossas derivações pré-cordiais, como é que elas se apresentam normalmente, né? A gente pode ver que como elas pegam ângulos diferentes do coração, elas acabam sendo bem distintas. Embora V4, V5 e V6 lembrem um pouco a derivação D2, que é a que a gente está acostumado, elas têm características mais pronunciadas, né? Aqui em V4 eu tenho um S mais profundo, né? Aqui eu enxergo pouco a onda P no V5, né? Aqui de novo eu tenho S bem profundo no V6. Aqui, olha só, um S muito profundo em V1, V2, V3. Então, à medida que a gente vai, né, andando no coração, esse S reduz a profundidade, mas ele continua bem diferente das outras derivações. E aqui a gente tem uma imagem do coração, né, um corte transversal, mostrando a parte que projeta para cada um desses eletrodos, aí me dando ao todo nas 12 derivações, essas 6 mais D1, D2, D3 e as próximas que a gente vai olhar, uma imagem tridimensional do meu coração. Então, por último, ainda completando essas derivações, para fechar as 12, a gente tem as derivações unipolares amplificadas, que é quando a gente pega o sinal de um eletrodo, daqueles 3 clássicos que a gente colocou lá no início, e amplifica. Então, a gente vai ter a AVR, AVF e AVL. Da onde vêm esses nomes, né? O R vem de direito, porque é o braço direito amplificado, aumentado. O AVL vem de esquerdo, porque é o braço esquerdo aumentado. E o AVF vem do pé, porque é o pé aumentado. Então, R de right, L de left e F de foot. Certo? Então, eu estou vendo um ponto aumentado. E aí eu vou ter essas apresentações aqui, como as apresentações clássicas. Na AVF eu tenho uma onda Q mais pronunciada, na onda AVL eu tenho uma onda S mais pronunciada e na AVR eu tenho uma S muito pronunciada e quase não dá para ver a minha onda Q, né? Certo? Então essas são as principais derivações e agora a gente vai para o quadrinho,
né? No próximo vídeo a gente vai trabalhar no quadrinho como é que essas ondas se correlacionam com a propagação do potencial de ação no músculo cardíaco. Então, se gostaram desse vídeo, se acharam o formato legal, deixem a opinião de vocês aí. O que vocês preferem? Vocês preferem uma aula no quadrinho, uma aula explicativa? Dá para misturar as duas na boa? Deixem a opinião para a gente nortear as próximas aulas do canal. Compartilhem com os coleguinhas, como sempre, né? Deixa aquele like e nos vemos no próximo vídeo. Ótimos estudos!